Olá, boa noite. Essa é a quinta aula de inglês, de Speaking Inglês, aqui do Cursinho Popular do Boiaé. Primeiramente, eu gostaria de desejar que todos estejam bem, em casa, com saúde, com alimentação. E partindo aí para a nossa aula, hoje o assunto vai ser preposição. Essa é a nossa quinta aula, né, desde quando a gente começou o cursinho aí em agosto de 2021. E a gente já falou, né, sobre alguns temas. E na nossa última aula o assunto foi adjetivo. E aí, né, só lembrando, né, que os adjetivos são essa categoria de palavras que descrevem pessoas ou objetos, expressam qualidades e características de algo ou alguém. Né? Então, isso são os adjetivos. E aí eu tinha deixado para a gente fazer os exercícios, né? 3 exercícios, e vamos estar revendo esses exercícios e trazendo a resposta aqui para a gente ver se vocês acertaram, caso tenham feito. Tá? Então, o primeiro, ele pede para a gente assinalar a alternativa que completa corretamente a sentença. Qual que é a sentença? Essa que está aparecendo aí em negrito, né? Of all the movies I have seen lately, the one I saw yesterday was... E aí a palavra que pede, né? Que seria worst, worst, the worst, the most worst. Então, a tradução dessa frase seria: de todos os filmes que vi ultimamente, o que vi ontem foi... E a resposta certa seria a opção D, the worst, ou o pior, como superlativo, né? Então, of all the movies I have seen lately, the one I saw yesterday was the worst. Né? Então, de todos os filmes que eu vi ultimamente, o que vi ontem foi o pior. Espero que vocês tenham acertado. Vamos então para a próxima questão, que seria complete, né? Peter's house is... O espaço que está pedindo para completar, mine. A casa de Peter é alguma coisa em relação a mim. O que seria então, né? Larger as, ou maior, dentro de quanto, maior quanto. Most larger than, né? Que seria mais, maior do que. Letra C, larger than, maior que. Letra D, so large than, tão grande que, ou quanto. Né? E a letra E, more large than, então mais grande que. E a resposta certa, para quem né, caso tenha acertado, foi a letra C, larger than. Então, Peter's house is larger than mine. Então, a casa do Peter é maior que a minha. E partindo para a última questão, ainda do assunto de adjetivos, né, a questão pedia para a gente assinale a letra correspondente à alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase apresenta, né, da frase apresentada. Então seria, né, um diálogo onde o Mr. Smith diz: I'm sorry, Mr. Johnson, I believe the candidate you send us will not suit our purposes. We need somebody. Aí temos espaço, then he. É que é para a gente completar aí com o adjetivo. E aí o Mr. Johnson, né, ele responde: In that case, I would suggest Miss Carey, which is definitely the... O espaço também do adjetivo que é para ser preenchido, person in our group. Então, o Sr. Smith está falando aí: sinto muito, Sr. Johnson, acredito que o candidato que você nos enviou não atenderá aos nossos propósitos. Precisamos de alguém do que essa pessoa, né, do que ele. E aí o Sr. Johnson, ele responde, né, nesse caso, sugiro a senhorita Carey. Ela é definitivamente o adjetivo que é para ser preenchido, pessoa em nosso grupo. E aí a resposta, e aí a gente tem, né, as opções smarter, most intelligent, smart, intelligent, smartest, more intelligent, us smart, us intelligent, us smart, us intelligent, intelligent, us. E aí a resposta correta, para quem acertou, caso, né, espero que tenham acertado, é a letra B. Seria, né, we need somebody smart than he, né? Então a gente precisa de uma pessoa mais esperta do que ele. E no caso, she's definitely the intelligent person in our group. Então ela é definitivamente a pessoa inteligente em nosso grupo.
Então fica aí a resposta, é a opção B, smart, intelligent. E vamos então falar um pouquinho da nossa, né, do conteúdo de hoje, que seriam as preposições. As preposições, elas são categorias de palavras que descrevem a relação de espaço, tempo e movimento entre palavras em uma frase, né? Elas dão um sentido específico, modificam adjetivos, substantivos, pronomes ou verbos, além de variarem conforme determinados contextos. E aqui eu trouxe uma lista, né, para gente, que é o material que a gente está seguindo, apresenta para a gente. Eu achei muito interessante porque eu acho que eles dão uma boa resumida aqui de... E aí vão ser 2 slides, mas seria basicamente, né? About, above, across, after, against, along, among, around, at, before, behind, below ou below, beside, between, beyond, by, during, expect, for, from, in, inside, into, like, near, off, on, out, outside, over, since, throughout, toward, under, until, within ou with e without. E aí essas palavras, né, que eu acho que são muito na construção de frases mesmo, para quem estiver estudando para o Enem, assim, é muito difícil pensar uma frase que não vão ter alguma dessas preposições, né? Porque vamos pegar aqui por alto, né? Alguns das traduções são palavras, por exemplo, acima, através de, entre, além, abaixo, durante, né? Antes. Então, assim, dentro, fora, fora de, lado de fora, através de, em direção a. Então, assim, são palavras que a gente que compõem o cotidiano aí, basicamente, de qualquer sociedade, né? Então, esse tipo de palavras, preposições, elas vão estar presentes nas construções das frases, dos enunciados, ou do conteúdo que vai ser apresentado lá no Enem. Então, é muito importante aí decorar algumas dessas palavras, e aí a gente vai tentar passar aqui um pouquinho em algumas condições que o inglês tem para a utilização dessas palavras. E aí, antes disso, a gente vai dar uma observar, né? Tem 2 observações em relação às preposições. Né? A primeira observação é que, embora, no caso dessa palavra aqui, né? Embora between e among signifiquem entre, né? Entre uma coisa e outra, são usados em situações diferentes. Between é usado uma relação entre 2 elementos. Já among ocorre entre mais elementos ou um grupo de pessoas ou coisas. E aí vamos ao exemplo, né? Keep that secret between you and me. Então mantenha, né, esse segredo entre você e eu. O segundo exemplo seria: We must discuss about it among our group. Né? Então devemos discutir sobre isso entre o nosso grupo. Então você vê que entre o grupo, né, esse coletivo, usou-se a palavra among. Já para a discussão que era entre eu e você, né, entre o sujeito e uma outra pessoa, ficou between, que seria essa regra para essa condição, que seria a observação 1. Já a observação 2 é que para as palavras home, casa, downtown, centro, uptown, cidade alta, né, ou parte alta da cidade, inside, dentro, outside, fora, downstairs, né, o andar de baixo, upstairs, andar de cima, não se usa preposição. Né? Então, para essas palavras, elas não vão pedir o auxílio aí ortográfico da preposição. Vamos falar então um pouquinho das preposições de tempo, né? Que seria aí at, on, in. Então, as, no, em. E aí a gente, né, trouxemos aqui alguns exemplos, 3 situações onde dá para a gente ver a diferença entre at, on e in, quando a preposição está sendo usada para contextualizar tempo, né? Então, o primeiro exemplo ali seria quando se usa at, que
que seria para designar horas específicas. Então, você está num diálogo, ou o diálogo lá do Enem, está aparecendo vai ser citada uma hora específica. Então, provavelmente vai ser usado, né, a preposição at. Então, the train arrives at 6:13 a.m. Então, ou 6 past half time, past half time. 6 half past time, exatamente, né? Meia hora passada das 6. Que é como eles constroem essa noção de horas deles. E agora eu não sei se é nos Estados Unidos ou na Inglaterra, mas é uma forma também de se falar as horas, né? Então, esse aí foi usado at por essa questão de constar que horas o acontecimento, né, no caso aqui o trem vai chegar, mas o acontecimento da frase com uma hora marcada. Então, at vai acontecer tal horário, at às 6h30. Já o on pode designar dias e datas específicas. Então, a gente sai aqui de horário, agora vai para dias ou datas específicas que a gente usa o on. Então, por exemplo, né, nessa frase onde minha irmã vem no sábado, né? Então, my sister is coming on Saturday. Né? On Saturday, no sábado. O segundo exemplo seria que o prazo de inscrição é 30 de maio. Então, the application due is on May 13th. Então, até, né, o prazo de inscrição é 30 de maio. Então, on May 30th. E usa-se já a preposição in, né, para períodos do dia, mês, ano ou estação do ano, ou seja, né, em momentos mais delongados em tempo. Então, por exemplo, ou marcados, né? Porque o primeiro exemplo já dá essa ideia que ela toma café da manhã às 6 horas da manhã. She has breakfast at 6 o'clock in the morning. Já o segundo, né, que eles se formarão em dezembro. Então, they will graduate in December. Então, in December. E, por exemplo, essa terceira frase, né, que fala quando o cientista Albert Einstein, né, o ano que o cientista Albert Einstein nasceu, que é 1879. Então, Albert Einstein was born in 1879. Então, in 1879. It's too cold in the winter to run outside. É muito frio no inverno para correr lá fora. Né? Então, in winter, né? No inverno, in winter. Já algumas preposições de lugar, né? E aí, lugar é a mesma coisa, at, on, in. E aí vamos ver como é que se aplica. Então, o at é para designar endereços específicos. Né? O caso aqui, ó, a pessoa está no cinema. I am at the movie theater. At the movie theater. No teatro. Então, at no teatro. At the, né? No movie theater. No teatro. Usa-se o on para designar nomes de ruas, avenidas, quadras ou esquinas. Né? Então, espaços, vamos dizer, fora, né, de uma localidade, fora de um recinto, por exemplo. Então, para situar, né, espacialmente uma coisa. Então, a pizzaria fica em tal lugar, a pizzaria fica bem na esquina. Então, the pizza place is right on the corner. Né? On the corner, na esquina. E usa-se in para designar cidades, países, províncias e por aí vai. Né? Então, quando a gente vai designar cidades, né? Então, por exemplo, Viçosa, Belo Horizonte, Nova York, São Paulo, cidades, assim como também, né? Provavelmente os estados, os países, províncias, usa-se in. Então, she lives in the USA. Então, ela mora nos Estados Unidos. In the USA. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os substantivos e preposições.
né? Porque muitos substantivos são acompanhados de preposições particulares. Então não há uma regra específica, tanto podem se assemelhar como se diferenciar do português. Né? E a gente vai ver aqui alguns exemplos quando junta, né, substantivos mais a preposição. E aí já tem um errinho aqui na apresentação, peço para vocês me desculparem, que a primeira e a segunda palavra desloquei, né? Foi deslocado ali uma das palavras em inglês junto com a do português. Mas, por exemplo, a primeira seria approval of, né? Aprovação de. E aí o segundo eu vou ler também para evitar confusão. Então, as palavras, né, o substantivo mais a preposição seria attempt at. Né? Então, esse at ali, ele está junto do attempt. Então, tentativa de. E aí continua para a mesma coisa, né? Awareness of, né? Ciência de, belief in, crença em, e aí a gente pode passar, né? Pelo convite para, o amor a, love of, membro de, member of, necessidade de, need for, mudança em, change in, concert for or about, né? Concert for ou concert about, que é preocupado com, confusão de, confusion about, diminuição de, decrease in, desejo, esperança, hope for, né? Então, esperança de, né? Interest, interesse em, participação em, participation in, problemas em, problems in, razão de, reason for, respeito a, respect for, sucesso em, success in, aí para tradução para também acontecer esse erro, né? Translation into, ou tradução para, e understanding in, né? Entendimento sobre. E aí alguns exemplos dessas aplicações, né? Pra gente. Então, não há razão para você estar aqui, né? There is no reason for you to be here. Aí o segundo exemplo seria: nossa necessidade de comida é um dos nossos maiores problemas para o futuro. Né? Our need for food is one of our biggest problems to the future. Entre 1920 e 1950, houve uma diminuição da população. Between 1920 and 1950, there was a decrease in population. E o último exemplo, você não precisa provar sua participação nesses eventos, né? Então, you don't need to prove your participation in these events. Adjetivos e preposições. Para estabelecer sentido, alguns adjetivos vêm acompanhados de certas preposições. Espero que eu não tenha errado aqui nesse slide, né? Mas aí eu vou falar só dos três primeiros e aí recomendo a você que está em casa para, né, tentar ver, tentar dar uma olhada, qualquer coisa, dá uma pausa nesse vídeo, dá uma copiada, porque são, mais uma vez, são muitas palavras que são usadas ali nos textos do Enem e que podem ajudar a dar uma noção ali do que está acontecendo muito grande, simplesmente pelo fato de você conseguir já entender, né, e fazer essa tradução para o contexto da frase. Então, olha, a primeira seria afraid of, né? Então, medo de. A segunda seria angry, angry at ou angry with, raiva de. Aware, né? Aware of, então ciente de. E aí a gente tem capaz de, despreocupado com, familiar com, famoso por, cheio de, bom para. Esse eu acho muito bom. Good at é bom de tal coisa. Good for, então é bom para, né? Então é bom para alguma coisa. E aí vem, né? Feliz por, interessado em, ciumento por, feito por. Aí é que a mesma coisa do good, né? Então, made of, né? Made of, feito de, made by, ou made by, né? Feito por. E aí a gente tem casado com, orgulhoso de, semelhante a, desculpa por, certeza de,
cansado de, I'm tired, né? Tired of, cansado de, worried about, então preocupado com. E aí aqui a gente tem mais alguns exemplos para a gente poder ver como que se constrói e pode aparecer também algumas dessas preposições, né? Então, o açúcar é uma substância que pode ser dissolvida, né? Sugar is a substance capable of being dissolved. O tanque está cheio de combustível, né? The tank is full of fuel. A vida é feita de mudanças, né? Life is made of change. E o português é semelhante ao espanhol. Português is similar to Spanish. E no nosso último grupo que a gente vai ver hoje seriam os verbos e as preposições, né? Quando juntam esses dois grupos de palavras que também vão trazer novos sentidos dentro de uma frase, né? Se organizar de uma forma a criar um sentido para as frases. Então, para alguns verbos, o mesmo fenômeno ocorre. Muitos verbos requerem a presença de uma preposição particular para adquirirem significado, né? Então, o verbo mais preposição. Mais uma vez, vou falar os três primeiros para a gente ter uma noção como é que fica. Depois fiquem a dica, né? Para pegar esse conteúdo, dar uma notada, qualquer coisa, dar uma pausa no vídeo, para ter aí essa base. Mais uma vez eu peço desculpas, porque está aí aparecendo para vocês com um erro na hora de separar as palavras, mas aqui a gente vai fazendo para ver se corrige para vocês, né, na hora de fazer a transcrição. Então, apologize for seria desculpar-se por. Apply for seria inscrever-se em. Agree with, então concordar com. Ask about, perguntar sobre. E aí a gente tem basear-se em, preparar para, proteger-se de, né? Referir-se a, confiar em, responder a, acreditar em, pertencer a, preocupar-se com, né? Encontrar. Esse preocupar-se com ele é muito bacana, que é o care for, né? Care está ligado a palavra care sozinha, ela tá assim, né? Ela tem muito sentido para a gente de cuidado, né? Então, care for, né? Ter cuidado, preocupar-se com. E aí tem encontrar, desistir, olhar para, look at me, olhe para mim, né? E aí vai, look for, então procurar por, né? Pay for, pagar, salvar-se de, estudar para, falar com, talk to you, né? Então falar com você, talk about the study, né? Então falar sobre os estudos, pensar em, think about, né? Pensar em, think about you, né? Pensar sobre você, né? Pensar é a mesma coisa do confiar em, trabalhar em, preocupar-se com, worry about you. E aí alguns dos exemplos aqui que a gente teria para ilustrar, né, essa combinação de verbo com preposição. Então a gente teria essa primeira frase, né? Você não estudou para o teste, não é? You did not study for the test, did you? O segundo exemplo seria, né, que minha mãe disse que eu não deveria acreditar em fantasmas. Então, my mother said I should not believe in ghosts. A terceira frase seria: posso falar com você sobre esse caso específico? Can I talk you? Can I talk to you about that particular case? E o último exemplo seria, né? Existem toneladas de documentos para solicitar um visto. Então, there are tons of documents to apply for a visa. Então, a gente chegou até aqui e a gente pôde ver o quê, né, nessa aula? A resolução dos exercícios de fixação dos adjetivos, que a gente começou. Depois a gente passou pelas principais preposições, né, e suas traduções, que eu recomendo você, se possível, pegar esse slide, né, para quem for lá da comunidade quilombola do Buiaé, onde a gente vai estar enviando junto, ou o slide dessa apresentação, ou para você que está acompanhando pelo YouTube, dá uma pausa, né? Volta lá no vídeo e tenta
pelo menos copiar aquelas preposições e seus significados, porque elas são as que mais compõem aí a maioria dos diálogos, principalmente que vão cair no Enem. Depois disso, né, de ver as principais preposições, a gente vê as preposições de tempo, at, on, in, e onde elas são usadas, né, em quais condições e situações. O mesmo a gente pode ver também para as preposições de lugar, né, que são as mesmas preposições, onde elas estão relacionadas aí à sua utilização de acordo com o contexto da fala, né? Então, do local onde se expressa a frase. Depois a gente viu três categorias de palavras, né, de preposições que são articuladas. Primeiro com substantivos, depois com adjetivos e, por final, agora com verbos, né? Então a gente pôde ver essa conjunção de palavras e o que elas, né, qual o produto dessas conjunções aí para a estrutura de uma frase. E agora a gente vai para o nosso último passo, que seria fazer os exercícios de fixação de preposição. E aí a gente vai fazer esse exercício, vou deixar para vocês, e aí na próxima aula a gente vai começar a aula respondendo a essas questões. Beleza? A primeira questão, ela provavelmente ela foi retirada, né, do material que a gente está usando aqui nessa disciplina como referência, e ela é da FUVEST de 1977, Adapted. Né? Então, complete com as palavras necessárias. Então, I was born, o espaço 2 o'clock, o espaço the morning, espaço a Sunday, espaço April, espaço the year 1968, espaço a farm, espaço a small village called Santa Cruz, espaço the state of Goiás, Brazil. Então, a frase seria: nasci, um espaço, 2 horas, um espaço, manhã, vírgula, um espaço, domingo, espaço, abril, espaço, ano de 1958, espaço, uma fazenda, espaço, uma pequena aldeia chamada Santa Cruz, espaço, estado de Goiás. E aí a gente tem as 5 opções, né, de A a E. E eu vou recomendar a vocês que, pensando, para, né, ajudar a pensar, a responder essa questão, volta nos slides, dá uma olhada aqui. Aqui a gente está falando de local, né, e a gente viu que tem uma relação das preposições com os locais. E aí vai lá naquela parte e tenta ver para... É fácil, gente. É bem facinho para poder responder essa questão. Ela parece que é complicada, mas na verdade ela não é. E aí vai por eliminação, né? Achou a primeira letra que está ali? Então já vai a partir... que isso já elimina as outras que não começam com aquela letra, né? Pode começar ou com um ou com at. E aí vai dando continuidade. A segunda questão, ela é do Mackenzie, de 1996, e ela pede o seguinte: complete com as preposições apropriadas. Né? A frase, traduzida, ela ficaria assim: que gentileza sua, espaço, nos convidar, espaço, sua festa. A segunda, essas são 3 frases. A segunda frase seria, né, tradução já: lamento, espaço, mas mesmo assim não lamento, espaço, o que fiz. A terceira frase seria: o diretor está confiante, espaço, em suas habilidades. E aí a gente tem também as 5 opções, né, que vão ser for, about, of, in. E aqui a gente está falando de preposições que podem estar ligadas ao verbo. Então, vamos dar uma olhada lá no material ou na primeira parte, onde fala das preposições gerais. Dá lá uma consultada nesse material, tenta ver se dá para encaixar em qual contexto aí, porque, mais uma vez, é super fácil. E, por último, né, a gente teria aí essa questão da EFON 2010, e ela pede o seguinte: escolha a opção correta para completar as frases. Né? E eu já vou ler a tradução. Estou familiarizado com, passo, essa música.
A segunda frase seria: você estava ciente, espaço, dos regulamentos contra fumar nesta área? A terceira frase seria: o que João disse é contrário ao bom espaço, bom senso. A quarta frase seria: né, neste inverno, o Paul terá um espaço de férias de 3 semanas. E por último, como você contabiliza espaço essa discrepância? E aí as 5 opções é a mesma coisa, vai lá no material, dá uma consultada e vai por eliminação. Né? Então, ó, 3 opções começam com with, 2 opções começam com to. Né? Depois vai ser off, off, about, off. Tenta ver aí ó, o que dá para fazer, que de repente, quando você, nas primeiras, segundas tentativas, você já elimina 3 frases de uma vez. E aí sobram as que mais são coerentes para poder compor a resposta certa até você chegar na resposta certa. E para fazer isso, volta no material, dá uma lida, dá uma consultada naquilo que você anotou. Se caso você não tenha anotado, volta o vídeo, porque as respostas, o que vai te orientar a conseguir chegar na resposta certa é o material que foi apresentado nessa aula, tá bom? Essa é a referência que eu utilizei para poder fazer, dar essa aula para vocês. Fico muito feliz aí que a gente já caminhou mais da metade do curso de língua inglesa, embora o Enem já está chegando, mas né, vamos lá que a gente vai conseguir pelo menos tentar abordar o máximo de conteúdo possível para vocês irem com menos dificuldade para essa parte da disciplina no Enem, né, que seria língua estrangeira e inglês. A nossa próxima aula é no dia 27 de outubro de 2021, a aula 6, onde eu vou estar tratando de preposições. Então, se possível, vem aqui, né, fique presente com a gente nessa aula e que aí a gente vai poder, né, corrigir as questões anteriores e aprender um pouco mais sobre essa língua. Querendo ou não, hoje é a língua mundial onde a gente pode estar, né, trocando, conhecendo, pesquisando, descobrindo e se puder também dominar ela para dialogar e conversar é uma grande possibilidade, não é mesmo? Fica aqui o meu agradecimento a cada um de vocês que ficaram aqui até agora no final do vídeo. O vídeo acaba e a gente se vê então daqui 2 semanas, né, no dia 27 de outubro, para a gente ir para a nossa sexta aula. Tá bom? Obrigado.